Eu acho que já começou a gravar. Então, carregando o Blender. Para fazer a vela, a parte de modelagem inicial é bem simples. Você deleta esse cubo e insere um cilindro. O cilindro, como será uma vela, você escolhe, pode ser nesse caso, não vou mexer no tamanho dele, mas se quiser afinar, aumentar, diminuir, você faz do jeito que você quiser, tá? No caso do nosso cilindro aqui, eu vou colocar no Edit Object, fazer a seleção de faces, selecionar a face superior e deletar com X. X, né? Faces. Apagou a face superior. Vou selecionar por vértices, apertando o Alt juntamente com o botão direito do mouse, eu seleciono em loop todas as vértices superiores. Fazendo isso, eu crio uma face zero, digitando Edge Extrude e Enter. Com S de escala, eu vou formando algumas camadinhas. E Enter, ou ES, que também dá o mesmo efeito. S. Faço algumas camadinhas. Fazendo essas camadinhas, a última camada dessa que eu estou fazendo, não vou conseguir achar o ponto exato do encontro de todas as vértices. Para isso eu deixo um espaço aberto, dou um teclo Alt M de Maria, e clico no até Center. Então Alt M até Center, ele fecha, deixa bem fechadinho aqui. Muito bem. Pessoal, agora, para arredondar essa parte aqui de cima, para dar aquele efeito que a vela já derreteu um pouco, já queimou um pouco, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dar um G, Z. Notem que ele só está mexendo na separação interna. ESC para cancelar esse comando. Vem aqui na parte inferior, no proporcional Editing, vejam que está Disable. Então se eu clicar, eu coloco Enable. Ao colocar Enable e fazer o mesmo efeito, GZ, nota que ele pega todas as faces e vértices. Certo? Então aqui eu já fiz um pouquinho. Para saber a profundidade dessa parte que eu estou fazendo, eu deixo na visão front. Vejo que está em perspectiva. Então vamos para ortogonal, que é mais fácil de ver. Dou Z para ir no modo aramado. Eu vejo qual é a profundidade que está esta vela aqui. Tudo bem? Continuando. Agora volto para o modo Object Mode com o Tab e vejam que as arestas estão todas destacadas, ou seja, estão aparecendo. O comando que deixa mais suave essas arestas é esse Smooth. Não sei como é que fala isso. Fala, como é que fala isso? É Smooth ou Smooth? Enfim, esse comando aqui. Coloquei, já ficou, as arestas já ficaram mais suaves. Se você quiser fazer por partes mesmo o seu projeto, é interessante que você já coloque a cor desse material. Então clica aqui na cor, nova cor, pode colocar o nome dela, que é a vela. Esse material será da vela. Desce um pouquinho, clica sobre a opção de Fuse,
para selecionar as cores, vai para uma cor que você acha que tem a ver com esta vela, né, uma cor mais clara, e aqui você define se fica mais claro ou mais escuro. Enfim, fiz essa cor para a vela. Muito bem. De forma intencional, eu vou levar a marcação para fora da vela. Então o que acontece? Agora eu quero fazer o pavio. O pavio eu também faço esse pavio com outro cilindro. Shift A, cilindro. Notem que o cilindro está saindo fora do outro objeto. Dou um Ctrl Z para voltar. Para que a marcação volte para o centro do objeto, eu digito Shift S e escolho a opção Cursor to Center. Ele vai para o centro daquele objeto. Então, eu posso ir para o centro do objeto selecionado. Dessa forma, eu tenho como controlar melhor a posição do que eu estou fazendo. Vou inserir novamente um outro cilindro. Inserir outro cilindro. G, eixo Z para cima, para movê-lo para cima. Agora eu faço aquela brincadeirinha de esticar, né, e diminuir. Então, dou um S para diminuir, SZ para esticar, S para diminuir, S, eixo Z para esticar, tá? Mais um S para diminuir e SZ para esticar. É bem fácil. Deixe na visão, vou diminuir mais um pouquinho. Sim. SZ para esticar. Tá. Deixe na visão front com o teclado número 1 do teclado numérico. Modo aramado. Eixo Z para baixar até o ponto que você quer. Então eu deixo até o ponto que eu quero. Pronto. Está aqui. Z para voltar ao modo normal. E já vamos colocar esse material do pavio da cor preta, negra. Então, eu venho aqui nos materiais novamente. Nos materiais. Clico no New, novo material. Esse será o pavio. E para deixar esse material da cor preta, simplesmente na cor do diffuse, você vem aqui na setinha embaixo, deixa da cor preta. Certo? Muito bem. Até agora a parte de modelagem da vela está feita. Continuando, vamos agora fazer o efeito do fogo. O efeito do fogo é feito da seguinte forma. Eu tiro a marcação com A, insiro uma esfera UV esfera, e diminuo o tamanho dela. Antes eu movo ela com G, eixo Z para cima, dou um S para diminuir o tamanho dela, aproximar para poder ver melhor, e deixo ela de um tamanho não muito grande, exatamente na base do pavio. Tá bom? Agora vamos configurá-la para que ela tenha o efeito fogo. Então, um novo material vai se chamar chama ou fogo. Aqui nós vamos ativar a função Halo. Quero já dar esse efeito como se estivesse emitindo uma luz. Descendo mais um pouquinho, essa parte da base do fogo não pode ser muito forte. Depois vocês vão fazendo testes, mas ó, 0.01. Opa, 0.01. Enter. Parece que sumiu.
Venho na cor e determino as cores que eu preciso. Então, red, que é vermelho, número 1. G, que é verde, número 0.43. E B, que é azul, 0. Já ficou um tipo de um laranjinha, meio esquisito aqui. O size, vamos deixar 0.5. A dureza, 95. E o ADD, 0.431. E aqui embaixo eu vou deixar selecionado essas três opçõezinhas, que é textura, shaded e soft. Vejo que já apareceu alguma coisinha aqui. Só para ver como está ficando, eu ainda não coloquei nenhuma textura, eu vou renderizar só para ver como está ficando. Notem que já tem um efeito de luminosidade. Tudo bem? Continuando, vamos aplicar então agora sobre este material uma textura, que é um pequeno efeito sobre este material. Vou clicar em nova textura. O nome dessa textura, vou colocar brilho do fogo. Vou usar o próprio Clouds. Descendo um pouquinho mais, vocês vão ativar a opção Hard. Notem que ele já muda aqui em cima. O tamanho desse Hard, 0.35, fica bom. Se aumentar muito, não dá o efeito que precisamos. O Depth, que ele dá uma embaralhadinha, 6 está ótimo, tá? E descendo um pouquinho mais, vou aplicar nessa textura a cor vermelha. Então notem que mais lá embaixo eu tenho esse rosinha aqui, em homenagem ao Jonathan. Aí eu vou clicar aqui e vou colocar a cor vermelha. Então, para colocar a cor vermelha, é só colocar o número 1 no red e 0 em todas as outras cores. Fica vermelho. Ok. Vou renderizar para ver se tem alguma coisa. Notem que sobre o fogo tem umas mechinhas, uns efeitinhos avermelhados, que é o que eu queria aqui. Certo? Muito bem. Então, na questão do círculo, que eu precisava era isso. Agora, tiro a seleção com A, insiro com Shift A um círculo. Mesh Circle. Não está aparecendo, ele está lá dentro. Dá um G, eixo Z para cima, para você poder ver esse círculo. Um S para diminuir o círculo, aproximando. E baixa esse círculo, G, eixo Z, até um pouquinho acima da esfera. S, diminui. Faça testes aumentando e diminuindo esse círculo. Ele terá a função de dar realmente o efeito da chama, que é o efeito das partículas. Você vai ver na continuação do tutorial, tá? Agora, vamos aplicar nesse círculo um material. Então, tá aqui o círculo, clicando no material. Quando não aparece, você levanta a barra de rolagem que ele aparece. New. Aqui vamos colocar chama. Chama de fogo. Clicar na opção Halo para dar aquele efeitinho de luminosidade. O alfa continua 1. E a cor vai ser um begezinho bem suave. Então vai ser número 1 no vermelho, no red. Número 0.637 no verde. E 0.336 no azul. Vejo que ficou um amarelinho bem suave. Ao lado, size.
Vou colocar 0,17. Dureza 43. E o ADS coloquem 1. Então, esse é o material desse círculo. Vou ver na renderização o que modificou. Então, cliquei na renderização. Notem que já tem realmente uma parte mais destacada, uma luminosidade mais forte na base de onde está aquele círculo lá. Tudo bem? Agora, neste material, irei introduzir uma textura. Essa textura, então, apareceu, levei para cima, New Textura, vou colocar o nome do movimento, move da chama. Vocês vão ver. Então aqui nessa textura, vou pegar o material Marble, que é esse cheio desses risquinhos, descendo um pouquinho mais, você novamente escolhe Hard, como a anterior, não muda nada, o mesmo tamanho que é o 35, o mesmo depth que era 6, só que você vai mudar na turbulência para misturar um pouquinho mais esses riscos aqui, você vai colocar 7,6. Veja que deu uma misturadinha um pouquinho mais. Descendo um pouquinho mais, você vai determinar um tamanho deste brilho, dessa textura. Então, o tamanho do eixo X dessa textura, o size, né, o mapping size, será 1. Então, X, 1. O eixo Y, 0,2 dessa textura. E o eixo Z, 0,3. Façam testes para ver o que muda. E vamos colocar uma cor aqui dessa textura, que será 1 no vermelho, 0,77 no verde e 0,42 no azul. Ficou novamente esse amarelinho claro, que é o mesmo de antes, tá? Vou dar um ESC aqui, vamos ver se mudou alguma coisa. Continua semelhante, não mudou mais muita coisa não. Tudo bem, continuando. Agora faremos o efeito das partículas. As partículas será o efeito da chama mesmo, onde dará o movimento dessa chama. Então, para essas partículas, você vai escolher aqui em cima a opção partículas, nova partícula, colocar o nome aqui, pode colocar o move da chama, para saber o que essa partícula está ativando. Desce um pouquinho mais, números de partículas, coloca o número de 300 partículas. Início dela, coloca menos 250, porque ela tem que começar antes da minha timeline, que aparece aqui, ó. Olha só a minha timeline. A minha timeline, ela começa no 0, então essas partículas vão começar a emitir antes da timeline 0. E o final, eu vou colocar o 100, que tem que coincidir com o final da minha timeline aqui, que também será 100. Então, timeline 100, final 100. Tempo de vida da partícula, lifetime, está 50, vamos colocar 9, para quando ela ultrapassar a chama, ela morrer. Descendo mais um pouquinho, você vai encontrar a opção Random. Essa opção é a que dá o movimento na chama, que faz a partícula ir para todos os lados. Então, Random vai ser 0,1 do menu Velocity. Então, 0,1. Notem que, se aproximar,
vou deixar na visão Z aramado, as partículas, que são esses pontinhos, estão para baixo, para cima. Eu quero que todas elas vão para cima, então eu sou obrigado a mudar a gravidade dessas partículas. Então, eu vou nesse menu chamado Field X. Na gravidade eu coloco negativo. Todos sabem que a gravidade é positiva em 9 ponto alguma coisa, não é isso? Então eu vou colocar negativo. Só que eu não vou colocar um número muito alto, senão ela vai muito rápido para cima. Então vamos colocar 0.01, ou melhor, menos 0.01, porque tem que ser negativo. Terminado isso, eu vou lá, renderizo a vela e vou e clico na animação. Antes de clicar na animação, não esquecendo de definir qual diretório que será gravado e definir o teu tipo de arquivo, que como é um movimento, deve ser AVI JPEG. Feito isso, você clica e espera a compilação do objeto. E ele vai compilando. Certo? Muito bem. Deverá ter essa aparência, que seria um foguinho com movimento. Aqui eu acabei colocando um mármore e no material do mármore eu coloquei um reflexo só para dar um efeito a mais, e também coloquei uma luz do outro lado para ficar duas luzes e ficar mais bonitinho. Alguma dúvida? Então façam essa vela, boa sorte, coloquem ela em cima de outros objetos. Estou acabando minha gravação. Tenha um bom dia.